Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a série branca do nosso hemograma ou o leucograma. Então, essa série branca ou leucograma, ela vai fazer a contagem e a diferenciação de todos os leucócitos presentes na corrente sanguínea, tá? As formas mais imaturas, algumas vezes, dependendo do aparelho, elas não são diferenciadas pelo aparelho. Então, é necessário fazer a diferenciação através do esfregaço sanguíneo, tá? Então, quais são os leucócitos que a gente vai ver no nosso leucograma? Os linfócitos, os monócitos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos e algumas linhagens imaturas. Então, por exemplo, os bastões são linhagens imaturas que aparecem normalmente na nossa corrente sanguínea. Alguns exames vão trazer promielócito, metamielócito, blastos. Essas são células que são mais imaturas ainda e que não são normais na corrente sanguínea. Então, toda vez que elas aparecem, elas são um sinal de alerta para que o médico consiga avaliar um pouquinho mais a condição desse paciente, para entender por que essas linhagens tão imaturas estão aparecendo, tá? E a gente tem uma distribuição de porcentagem que é considerada normal, mas como eu comentei, né? Vai depender muito do tipo de referência que é utilizada para definir esses valores de referência. Então, geralmente a porcentagem maior de leucócitos vai compreender os neutrófilos, tá? Então, em um leucograma, geralmente a porcentagem maior de células é de neutrófilos. Depois, a gente tem os linfócitos, e aí depois vem os outros grupos de células que podem aparecer. Geralmente, os que aparecem em menor quantidade, assim, em menor incidência, é dos basófilos, a não ser que o paciente esteja com algum problema, alguma alteração, ou enfim, algumas situações que a gente vai ver mais para frente, que podem acabar alterando o número de basófilos, tá? Então, a gente vai ter como leucócitos o total, né? Todos os glóbulos brancos, sem diferenciação ainda. E esse valor é analisado também, tá? Então, os leucócitos, de um modo geral, eles têm como função aquela resposta de proteção, né? A resposta imunológica do nosso organismo, seja ela mediada por células ou por anticorpos. E aí a gente vai ter duas situações que podem acontecer, né? Quando os leucócitos eles estão acima do valor de referência, a gente vai ter a leucocitose, que geralmente vai acontecer durante algumas infecções bacterianas. Pode aparecer leucocitose em leucemias, mas aí ela vai ser acompanhada por um processo de diferenciação lá nas células, onde eu vou ter bastante célula imatura, né? E processos de necrose, que são processos em que a gente vai ter morte celular nos tecidos, e aí gera um processo inflamatório bem grande ali no tecido, e eu tenho daí uma mobilização grande de leucócitos para conseguir controlar isso, tá? Quando a gente tem o número de leucócitos abaixo do valor de referência, a gente chama de leucopenia. Essa leucopenia ela vai caracterizar principalmente as infecções virais e alguns processos de intoxicação, podendo ser com fármacos ou ainda intoxicação com alguns metais pesados, tá? Como, por exemplo, com mercúrio. Depois a gente começa, então, a diferenciação dessas células, né? A diferenciação dos tipos de leucócitos. A gente tem os neutrófilos. Lembra que a gente tem os neutrófilos segmentados e a gente tem os bastões ou bastonetes, né? Os neutrófilos segmentados são os maduros e os bastões ou bastonetes são os imaturos. A função principal dos neutrófilos vão ser a fagocitose, que é aquele processo em que a célula vai englobar, né, engolir
o micro-organismo invasor, que é o que está causando um processo inflamatório, por exemplo, e vai fazer a digestão e levar à morte desse micro-organismo, tá? Então, o neutrófilo, ele vai estar muito presente nas infecções bacterianas, nas infecções bacterianas. Então, quando eu tenho um aumento dos neutrófilos acima do valor de referência, a gente vai caracterizar o que a gente chama de neutrofilia. E isso vai caracterizar, assim, 90% das vezes, infecções bacterianas que a gente está tendo, tá? Depois, a gente pode ter a redução dos neutrófilos abaixo do valor de referência. E aí a gente chama isso de neutropenia. Essa diminuição de neutrófilos, ela pode ser causada por infecções virais, né? E também, às vezes, quando a gente tem tratamento com alguns fármacos por períodos muito longos, que alguns fármacos vão suprimir, né, a produção dessas células e a liberação delas na corrente sanguínea. E a gente vai ter uma situação que é chamada de desvio à esquerda, quando a gente tem o número de bastonetes ou bastões, que são a mesma pessoa, né, acima do valor de referência. Então, quando eu tenho a forma imatura dos neutrófilos muito acima, né, do valor de referência, ou acima do valor de referência, a gente chama de desvio à esquerda. Algumas bibliografias também vão caracterizar como desvio à esquerda a presença de metamielócitos e de promielócitos, que também são formas mais imaturas ainda do neutrófilo. E aí, essa presença excessiva de metamielócitos e promielócitos, que também pode ser chamada de desvio à esquerda, ela vai estar mais relacionada aos processos de leucemia que podem acontecer, tá? Um desvio à esquerda somente com bastonetes geralmente vai acontecer em função de alguma infecção bacteriana. E aí, desculpa, a gente vai ter a caracterização de uma infecção bacteriana que está avançando um pouquinho ali, porque o meu sistema imunológico está mandando até célula imatura para conseguir combater essa infecção bacteriana, tá? Então, o desvio à esquerda vai ser caracterizado pela presença de uma grande quantidade de formas imaturas do neutrófilo, mais especificamente relacionada com os bastões ou bastonetes. Então, quando esse parâmetro estiver acima do valor de referência, a gente vai caracterizar, então, o desvio à esquerda, geralmente uma infecção bacteriana. Depois nós temos os eosinófilos. Os eosinófilos são aquelas células, né, que vão ter geralmente o núcleo bilobulado e que tem o seu citoplasma que cora bem rosinha, né? E cheio de granulozinhos. Ó, aqui nas lâminas a gente consegue observar a quantidade de granulozinhos que a gente tem. Lembra que o eosinófilo pode ter o núcleo dividido em 3 também, né? O mais comum é a gente achar em 2, mas ele pode ter o núcleo dividido em 3. E esses grânulos no citoplasma, eles têm várias proteínas que a gente chama de catiônicas, que elas têm uma carga, né, elétrica, lembra lá dos elétrons, dos átomos e tal. São proteínas com carga e que facilmente podem interagir e ativar alguns processos no nosso organismo. Então, a liberação, a degranulação, que é a liberação dos grânulos do eosinófilo, pode levar, né, à ativação de mastócitos e basófilos, que são outras células que também vão responder em processos alérgicos, tá? Então, eosinófilos, bastófilos e mastócitos, olha que eu sou com Alzheimer hoje. Meu Deus, travou a língua. Mastócitos e basófilos são células que atuam em processos alérgicos, tá? O eosinófilo também atua em processo alérgico. O principal papel do eosinófilo é promover a ativação e a degranulação desses mastócitos e basófilos. Então, ele degranula e vai sinalizar para que as células imunes comecem
a liberar citocinas. Essas citocinas, que são também essas proteínas catiônicas, elas vão ativar, então, mastócitos e basófilos dentro de uma resposta alérgica um pouco mais potente. O eosinófilo, ele também atua nas parasitoses. Então, essas proteínas catiônicas aqui desses grânulos, elas podem acabar matando algum parasito. O que pode acontecer? Durante uma parasitose, os eosinófilos, eles podem se alocar em cima de um parasito e se abrir, a célula se abre, né? E libera todos esses grânulos. E aí esses grânulos vão grudar na superfície corporal do parasito e vão levar ele à morte, tá? Claro que a gente está falando de parasitos um pouco menores, né? Não tão grandes quanto uma lombriga adulta ou uma tênia. Mas parasitos menores, o eosinófilo consegue eliminar, às vezes, com esse processo de degranulação. Se eu tiver com lombriga ou com tênia, eu vou ter a eosinofilia sim, tá? Mas os meus eosinófilos sozinhos não conseguem matar o parasito, porque ele é muito grande, tá? Então, quando a gente tem um aumento no número de eosinófilos acima do valor de referência, a gente chama de eosinofilia. Então, eosinófilos acima do valor de referência. Isso vai acontecer geralmente quando a gente tem aquelas alergias e inflamações respiratórias, como acontece na asma, rinite, sinusites e ites em geral, né? Quando a gente tem uma infecção por parasitos e também quando a gente tenha uma reação alérgica a algum medicamento. Lembrando que essa reação alérgica ela pode ser bem leve e imperceptível às vezes, e conforme eu vou repetindo a exposição ao medicamento, eu vou potencializando cada vez mais a resposta alérgica, tá? Isso pode acontecer. Depois a gente tem os basófilos, né? Que vão atuar principalmente quando a gente tem alguns processos inflamatórios, em algumas infecções também. E a gente vai ter basófilo atuando principalmente em reações alérgicas, tá? Então, pode ter basófilo aumentado um pouco durante as ites, sinusites, rinites, asma, enfim, pode, mas eles vão aumentar significativamente quando a gente tem uma resposta alérgica mais violentinha, como, por exemplo, os choques anafiláticos, tá? E aí, esses grânulos que eles liberam, eles vão ter estaminas que ativam também a liberação de heparina. Lembra que a heparina, ela é um anticoagulante, né? Então, a gente pode facilitar a ocorrência de hemorragias quando a gente tem uma degranulação muito grande dos nossos basófilos. E aí, quando os basófilos estão acima do valor de referência, a gente tem o que a gente chama de basofilia. Isso vai acontecer nas reações alérgicas gerais, né? Ites em geral, e reações tanto a alimentos quanto medicamentos, enfim, aquelas pessoas que são alérgicas a pelo também podem ter reações. Em algumas leucemias eu posso ter aumento desse grupo celular, algumas doenças renais e também no hipotireoidismo a gente pode ter uma basofilia. E às vezes ela vem sozinha ou vem associada com outros grupos de glóbulos brancos alterados. E aí o médico tem que avaliar muito bem o quadro clínico do paciente junto com o hemograma para saber o que pode ser, tá? A basopenia, ela pode acontecer às vezes, mas tem algumas referências em que o valor de referência do basófilo mínima é 0. E aí não existe caracterização de basopenia, tá? Mas quando o valor de referência não for 0, for maior que isso, aí a gente pode ter a basopenia acontecendo, e isso vai acontecer principalmente em situações, por exemplo, como a gravidez, que vai afetar diretamente o nosso sistema imunológico, né? E situações de estresse excessivo, que vão também acabar com a estabilidade do nosso sistema imunológico. Depois nós temos os linfócitos, né? Os linfócitos, eles são as células que atuam no reconhecimento e defesa do nosso corpo. Então, reconhecimento daquilo que são células próprias e das células que são invasoras, né?
e ativação da resposta imunológica. Então, os linfócitos B, eles estão relacionados à resposta imunológica que envolve anticorpos, que a gente chama de resposta humoral, e os linfócitos T estão relacionados a uma resposta imunológica que é mediada primeiramente pela ação de células que tentam atacar e controlar a proliferação do micro-organismo invasor, que vai ser, então, a resposta imunicelular promovida pelos linfócitos T, tá? O que é importante a gente entender? A gente não consegue diferenciar linfócito B e T numa lâmina de esfregaço, então não tem como eu saber qual é o linfócito B e qual é o linfócito T, tá? Eles não têm uma diferença estrutural tão significativa assim. E a gente vai ter um aumento dos linfócitos acima do valor de referência, sendo chamado de linfocitose, e isso acontece principalmente em infecções, sejam elas virais ou bacterianas, né? E quando o número de linfócitos está abaixo do valor de referência, a gente tem uma linfopenia. E a linfopenia ela vai acontecer em algumas doenças autoimunes, em doenças que podem ter danos à medula, né? Doenças da medula também, em processo de sepse, que é aquela infecção bacteriana generalizada. A gente pode ter linfopenia num paciente que está com HIV, porque os linfócitos eles vão começar a morrer também, né? Porque o vírus ataca especificamente os linfócitos T. Então, são várias situações em que a gente pode ter essas alterações. Depois, a gente tem os monócitos, que a gente conhece eles como macrófagos, né? Então, os monócitos, quando eles são ativados, eles são os macrófagos e são responsáveis pela fagocitose. Então, a principal função dessa célula é fazer fagocitose. Então, a gente tem um aumento significativo acima do valor de referência, né, dos monócitos, quando a gente tem infecções parasitárias, infecções bacterianas, algumas doenças autoimunes, né, algumas situações em leucemias também vão influenciar no número de monócitos aumentado, porque essas células, elas vão, principalmente nas infecções bacterianas, atuar para que a fagocitose aconteça de forma efetiva. E a monocitopenia é a redução dos monócitos abaixo do valor de referência. Isso vai acontecer principalmente quando a gente faz o uso de corticosteroides, né, que são os corticoides, nossos amigos. Eles vão acabar suprimindo, né, a produção e liberação dessas células. Depois a gente tem a série plaquetária. Essa série plaquetária ou plaquetograma, ela vai avaliar o número de plaquetas que a gente tem. Na série plaquetária ou plaquetograma, a gente não avalia propriamente o funcionamento. Então, a gente não vai avaliar como a coagulação está. A gente vai avaliar o número de células que a gente tem, para estimar se pode estar tendo alguma alteração na coagulação em função de uma alteração no número de células, tá? Então, a gente vai ter a trombocitose, que é quando eu tenho um número de plaquetas acima do valor de referência, e a trombocitopenia, quando eu tenho o número de plaquetas abaixo do valor de referência, tá? A principal situação que pode alterar as plaquetas, assim, com uma significância grande, são as leucemias, tá? Mas alguns medicamentos vão alterar também o número de plaquetas. Infecções bacterianas e virais, dependendo da intensidade, podem alterar o número de plaquetas também. Então, as alterações de plaquetas, elas vão depender muito do quadro clínico do paciente e do hemograma também como um todo, para a gente entender o que está acontecendo, tá, com esse paciente. Mas a variação nesse número também pode acontecer com o uso de medicamentos, né, com doenças um pouquinho mais graves, como a leucemia. E, claro, quando a gente está com as plaquetas bem altinhas, a gente pode ir para o banco de sangue e doar plaquetas, tá? Porque a doação de plaquetas, ela é feita em um período de tempo menor, então, em um intervalo de tempo menor, eu posso voltar e doar plaquetas de novo. Para isso, eu tenho que estar com elas um pouquinho altas, né? Da metade para mais, assim,
perto desse valor. Então, ali por 300 para cima, talvez eu já possa fazer uma doação de plaquetas. Quem vai definir se dá para doar mesmo ou não vai ser o banco de sangue, né? Que vai analisar isso e dizer sim, pode doar, não, não pode doar, tá? Então, as plaquetas, elas são bem importantes para pessoas que têm alguns tipos de anemias, também para alguns pacientes com leucemias, né, que precisam dessa doação de plaqueta, algumas doenças hemolíticas também precisam de doação de plaqueta, então tem pacientes que dependem semanalmente ou diariamente da doação de plaquetas. É bem importante ir para o banco de sangue doar, não custa nada, né? É um pouquinho diferente de doar sangue, mas é seguro e é muito importante para a sobrevivência, certo? Então, agora de tarde, a gente vai começar a ler os hemogramas e depois falar um pouquinho sobre as anemias, certo? Muitíssimo obrigada por hoje de manhã. Depois a gente continua. Tá bom.